Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da Holanda, o país que vem sofrendo uma pressão muito forte em relação à produção e proteção ambiental. Vamos falar do mercado da carne bovina, vamos falar do mercado de lácteos, mercado esse que tem muitas marcas de crescimento e também de quedas. Eu vou comentar da mobilização dos auditores fiscais agropecuários que estão preparando mobilização. E vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e vamos falar de planejamento na atividade da pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Holanda, país que vem sofrendo uma pressão muito forte em relação à proteção ambiental. Só nesta semana, a Holanda enfrenta mais um capítulo no debate sobre as emissões de nitrogênio, que o novo governo, prestes a abandonar políticas anteriores que visavam proteger as áreas naturais do país. Desde 2019, a legislação ambiental lá da Holanda colocou aquele país em uma posição complexa, especialmente após o Conselho de Estado invalidar as regras existentes, o que exigiu que o governo implementasse novas políticas mais rigorosas para reduzir as emissões. Uma das principais medidas foi a introdução de limites de velocidade e maiores restrições para concessão de licenças de construção, além da tentativa de compras de fazendas próximas a áreas naturais. Isso levou a protestos no meio rural, especialmente pela proposta de redução significativa da pecuária e principalmente a suinocultura, o que impactaria fortemente as indústrias de suínos, aves e também laticínios. No entanto, após as eleições gerais de novembro do ano passado, que resultaram em um novo governo mais conservador, espera-se que as políticas ambientais, incluindo o Plano Nacional de Área Rural, eles sejam, assim, vamos dizer, revistas ou descartadas. E esse projeto, ele tinha como objetivo criar planos regionais personalizados para atingir metas ambientais com foco nas emissões de nitrogênio, qualidade da água e gestão de esterco. Com o novo governo, grande parte do fundo de 24 bilhões de euros para essa implementação já foi cortada. Embora a Holanda ainda esteja vinculada às regulamentações da União Europeia sobre condições climáticas e emissões, o futuro das políticas ambientais do país é muito incerto. A nova ministra da Agricultura, Femke Wiersma, ela indicou que apresentará novas abordagens como modelos matemáticos para prever a produção de nitrogênio e sistemas de gestão mais eficientes nas fazendas. No entanto, existe muito ceticismo sobre a possibilidade de obter exceções às regras da União Europeia. A resposta ao desenvolvimento foi dividida. Organizações agrícolas como a LTO e a Agracti consideram a mudança de políticas lógica e estão dispostas a colaborar, desde que os interesses dos agricultores sejam preservados. Já partidos de esquerda e organizações de proteção à natureza criticam a decisão, afirmando que ela cria incerteza tanto para agricultores quanto para o meio ambiente, uma vez que muitas províncias já estavam trabalhando com diretrizes anteriores por 2 anos. Agora, o foco se volta para os próximos passos do governo holandês, enquanto os agricultores aguardam por perspectiva em meio à incerteza regulatória. E agora vamos falar de produção e qualidade de queijo.
o Estado de São Paulo ganhou um novo selo de certificação para produtos artesanais com o objetivo de fortalecer a competitividade e agregar valor à produção local. Esse selo de qualidade dos produtos artesanais de São Paulo, ele foi lançado pela Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Defesa Agropecuária e a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios. O selo, ele é parte de um esforço contínuo para profissionalizar e agregar valor à cadeia produtiva de produtos artesanais em São Paulo, com 115 estabelecimentos já registrados no CISP, artesanal nas áreas de carne, mel, ovos, pescados e leite. São Paulo se destaca como o segundo maior estado em número de estabelecimentos artesanais, com a expectativa de liderar o ranking nacional nos próximos meses. A atualização da legislação para registros de produtores artesanais no ano passado também contribuíram para esse crescimento, aumentando significativamente o número de registros de menos de 2 por ano para 60 no mesmo período após a modernização. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina. O mercado físico do boi gordo manteve seu viés de alta ao longo da semana, impulsionado pela maior demanda por carne bovina no início do mês, intensificada pelo feriado da independência do Brasil. E com a oferta limitada de animais terminados, a média semanal das escalas de abate na média Brasil atingiu 7 dias úteis, demonstrando estabilidade no comparativo semanal. No entanto, com o sentimento de que possa recuar ainda nos próximos dias. Dado o clima seco e a menor disponibilidade de animais a pasto, espera-se que essa tendência de alta continue ao longo do mês, sustentada por uma forte demanda. Abate bovino continua em alta e atinge novo recorde no segundo semestre deste ano. Goiás registrou 1.050.000 cabeças de bovinos abatidos no segundo trimestre deste ano, sendo o maior valor da série histórica. Esse número representa a alta de 4,3% em relação ao trimestre anterior. Contudo, ressalta-se que houve aumento ainda maior em relação ao mesmo período do ano passado, 913.900 cabeças, variando 14,4%. Quantidade de bovinos abatidas em Goiás no primeiro trimestre de 2016 a 2024. No Brasil, o abate de bovinos cresceu 17,5% em comparação com o segundo trimestre do ano passado e 6,7% ao primeiro período de 2024. O total de cabeças abatidas chegou a 9,9 milhões, um recorde na série histórica, iniciada em 1997. E agora eu vou comentar do mercado de lácteos, mercado esse que tem marcas de crescimento e também de quedas. O mercado lácteo, ele tem passado por vários desafios. O ano passado foi marcado por uma queda nos preços e importações em níveis recordes, que impactaram fortemente o nosso setor. Apesar disso, o setor leite conseguiu crescer cerca de 2,5% na captação formal do ano passado. Segundo o IBGE, o ano de 2024 também iniciou com dificuldades e com resultados positivos na captação. Com um total de 6,2 bilhões de litros captados no trimestre, a variação em relação ao primeiro trimestre de 2023 chegou a 3,3%. Vale ressaltar que parte da variação se deve ao fato de 2024 ser um ano bissexto e o mês de fevereiro ter um dia a mais. Sendo assim,
A variação obtida ao igualar o número de dias do primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2023 foi de 2,2%. O CEO da Milk Point Ventures, o Marcelo de Carvalho, ele disse que é difícil analisar o setor lácteo sob uma única perspectiva, explicando que o setor é muito heterogêneo. Alguém está crescendo, alguém está saindo da atividade e alguém está tendo dificuldades e que a cadeia do leite envolve produtores e indústrias de laticínios de diferentes portes e mercados, o que dificulta tanto as discussões sobre políticas comuns quanto a coordenação eficiente entre produtores e indústria. Um dos maiores desafios apontados por Marcelo, além da complexidade do setor, são os custos de produção, que aumentaram acima da inflação geral. Quando se analisa os últimos 15 anos, o CEO da Milk Point afirmou que o jeito de contornar isso é aumentar a nossa eficiência para tentar ganhar um pouco dessa perda de competitividade. Além disso, ele disse também que os laticínios não conseguem repassar esses custos ao consumidor final sem prejudicar o consumo, além de aumentar a vulnerabilidade em relação às importações. Se os preços aumentarem muito para compensar o aumento dos custos, teremos uma queda no consumo de um lado e ficamos fragilizados em relação às importações. Embora o primeiro semestre deste ano tenha sido mais desafiador que o mesmo período de 2023, o CEO da Milk Point acredita que o segundo semestre trará uma melhora na rentabilidade graças à queda nos custos de milho e soja e preços superiores ao segundo semestre do ano passado. E agora vamos falar do mercado de exportação do agronegócio. As exportações de produtos do agronegócio brasileiro, eles mantiveram um bom ritmo ao longo de 2024, com um aumento de 4,5% no volume exportado entre janeiro e junho. No entanto, o faturamento em dólar apresentou uma ligeira queda devido à combinação de uma redução de 5% nos preços médios pagos em dólar e o aumento da quantidade exportada. Esses dados foram divulgados pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço do sistema SISCOMEX. No primeiro semestre do ano, as exportações brasileiras do setor agropecuário totalizaram 82 bilhões de dólares, uma pequena retração em relação ao mesmo período de 2023. Produtos como algodão, açúcar, café, carne bovina, in natura e farelo de soja impulsionaram o crescimento em termos de volume exportado. O algodão, por exemplo, registrou aumento de 228% no volume exportado, enquanto o café teve um crescimento de 52%, porém, a redução da produção de soja no país e a queda constante nos preços em dólar apresentam desafios significativos para o setor no decorrer do ano. A China permanece como principal destino das exportações brasileiras, absorvendo cerca de 1/3 das vendas do agronegócio. Além disso, mercados como Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Índia aumentaram as suas importações de produtos brasileiros. Para o segundo semestre deste ano, o cenário se apresenta desafiador. A menor colheita de soja pode limitar o crescimento das exportações desse produto, dificultando a superação dos recordes de faturamento alcançados no ano passado. Apesar disso, a demanda por produtos como algodão, açúcar e carne bovina in natura deve continuar crescendo, ajudando a manter o volume exportado em alta. A desvalorização do real frente ao dólar tem contribuído para manter a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, mas a queda nos preços externos ainda pesa sobre os resultados
financeiros do setor. E depois do intervalo, vamos falar da mobilização dos auditores fiscais agropecuários que estão preparando uma mobilização. E eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutro-Oeste, e nós vamos falar de planejamento na atividade pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutro-Oeste e nós vamos falar de um tema interessante. A gente vai bater um papo sobre gestão, sobre planejamento, sobre condução de uma propriedade de pecuária, pode ser de leite ou pode ser de corte também. E que lá no fundo o planejamento faz parte de qualquer uma das duas. Luiz Antônio Monteiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você, Toninho. Tudo bem, Monteiro? Muito bom. Então tá bom. Monteiro, eu não sei já há quanto tempo, não sei, mas é mais de 15, 20 anos que a gente vem falando sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo na vida de uma pessoa, de uma empresa, depende da condução dela. Depende, né? Sem dúvida. A pessoa, eu, o Monteiro, todo mundo que está aqui no estúdio, lá em cima, tal, todo mundo é uma empresa. Todo mundo trabalha para sobreviver. Todo mundo ganha, ou ganha muito ou ganha pouco, mas ganha. Então nós temos que saber administrar isso aí e dar valor naquilo que nós temos. Sem dúvida. Né? E de maneira geral, quando a gente passa a régua, a gente vê que tem muita gente, vamos dar o exemplo da pecuária de corte. Num passado recente agora, não muito distante, era comum 300 conto arroba, 350, 300 e não sei quanto, e a turma doida, e o pau torando, e todo mundo feliz. De repente, o caminhão deu uma freada, todo mundo capotou, e aí a arroba foi lá para baixo. A turma. E agora? Aquele dinheiro que eu ganhei numa arroba alta, num preço de bezerro de R$14 o quilo, eu devia ter investido na minha fazenda. E a maioria das pessoas não investiu. Acho que é isso, né? Sem dúvida nenhuma. E nós, daquela época para cá, passamos por um ciclo de preços muito baixos na pecuária e preços que estão começando a serem recuperados nesse momento. Então, agora já é hora de planejar o que se vai fazer na propriedade. Em 2025. 2025, principalmente em recuperação de pastagem, no mínimo calagem de pastagem, no mínimo, que é coisa muito barata. Então, nós temos que organizar, planejar e executar. Há algum tempo eu perguntei para uma pessoa que entende muito de pastagem, mas entende muito. Eu falei para ele, qual é o melhor capim que tem? Ele falou, aquele que tem na sua fazenda. É o que você tiver bom. É o que você tiver que é o bom. Você cuida dele? Não, não cuido. Então, ele não presta. Esse é o grande problema do nosso pecuarista. O agricultor é o indivíduo que investe... E ele vai atrás de coisa boa, né? Na produtividade. O nosso pecuarista ainda, a maioria ainda está vivendo um passado de exploração da terra sem pensar em dar nenhum retorno a ela. Isso, infelizmente, é comum aqui no... Por exemplo, uma clássica pergunta que a gente faz e que a resposta é assim, sempre é assim a resposta. Cada caso é um caso, cada fazenda é uma fazenda. Mas a pergunta é o seguinte, quanto custa produzir uma arroba? Uma arroba de boi. Quanto custa produzir? O que você gasta para produzir? O que sobra para você quando você vende esse boi? Mas isso aí tem que fazer conta. Ué, claro que tem, ué. Sempre que eu faço minhas palestras, eu faço essa pergunta. Ainda não tive nenhuma resposta afirmativa. Pois é difícil. Então, a gente trabalhar com aquele preço que a gente acha que a gente vai vender e que acha que aquele preço está dando lucro,
eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está vendendo por um preço que você está achando bom e o chumbo que você está levando na asa é muito grande. Eu dei um exemplo outro dia aqui, conversando com o Antônio Schacker. O Schacker falou assim para mim, pois é, tem gente vendendo arroba aí a 250, 300 conto, e você acha que ele está ganhando dinheiro? Ele está perdendo. Soja do mesmo jeito, milho do mesmo jeito. Eles não fazem conta, nós temos que medir as coisas. Isso o Schacker disse. E está errado? Não, está certo. Muitas vezes você faz essa pergunta de quanto custa a arroba e as respostas são, uma é muito interessante. Se fizer a conta, você vai parar a atividade. Mas isso é o que a gente... É comum É ouvir muito isso. comum, muito comum. comum. Ah, eu não faço essas contas desse jeito, não. Se fizer, você para. Você não... Nós temos planilhas que permitem fazer esse custo de arroba desde a vaca até o boi ficar gordo. Isso dividido em, eu faço a cada 3 meses do ano, fazendo o custo que o bezerro entrou no início daquele período, saiu no final desse período, quanto que ele custou, ele passa para a próxima fase e assim por diante. Então, dependendo principalmente do tempo que o animal gasta para ir para o abate, ele come o dinheiro que ele iria dar. Então, o custo do tempo é extremamente importante na pecuária. Outro dia eu comentava com um produtor também, um pecuarista, e perguntei para ele qual que era a diária de um garrote dele. Quanto que ele gastava por dia com garrote? Incrível, Monteiro, não sabia. E ele estava com 800 garrotes na fazenda dele. Caramba, pelo menos tinha que saber quanto custa a diária de um animal desse, quanto que está ganhando por dia. Então é uma situação que às vezes a gente fica muito preocupada e é onde a gente vem falando há muito tempo, é planejamento, planejamento, planejamento. Não adianta, se a gente não fizer, hoje a margem está curtíssima. Qualquer 2, 3 reais no quilo de um determinado produto significa muita coisa lá na frente, né, Monteiro? O Monteiro fez uma conta aqui interessante. Um boi de 12 arrobas, você vai confinar ele no pasto por 100 dias. Ele entrou com 12 arrobas, 100 dias, e ele vai sair com 19 arrobas. Vai ganhar 7 arrobas nesses 100 dias. O custo da arroba dele, hoje, agora, nesse momento, com o preço do milho, do algodão, da soja, está saindo na casa de R$170. R$170. É isso, é o né? preço do núcleo, do milho e da torta de algodão. Isso confinado a pasto. Ele pode ficar no pasto, tranquilamente. Ele ganha peso como se estivesse fechado num confinamento. Sim. Ele só vai comer essa ração. Se você vender esse boi daqui 100 dias a R$230, segundo as contas do Monteiro, R$507 de lucro por animal. Se você vender a 240, ele vai para 698 de lucro líquido por animal. É uma margem muito boa, colocando o preço do milho de hoje de R$50, colocando o preço do garrote. O preço do garrote de 230 arroba, o preço da torta de R$1 e mais o núcleo necessário para fazer essa ração. Agora, um ponto muito importante que a gente bate, não deixa de investir na sua propriedade. Se você não tem condição de fazer muita coisa, aplica pelo menos o calcário. O resultado é fantástico, né, Monteiro? Uma coisa que nós precisamos alertar o nosso pecuarista é a coisa extremamente simples, água. Água. Nessa época, nós temos animais tendo que andar 2 quilômetros para ir beber água e voltar onde tem pasto. E dependendo da água é lama. Isso é um absurdo. Então, hoje, a tecnologia que nós temos de bomba com energia solar, qualquer lugar que você tiver água, você manda essa água para longe, para alimentar esse animal. Então, é um planejamento que nós estamos falando, um pedacinho do planejamento, coisa baratíssima. E que significa 10, 15, 20% a mais no resultado final. Exatamente. Então, são coisas que o nosso pecuarista precisa
de começar a ver o que é que ele pode fazer para melhorar a condição do seu animal. Concordo, em gênero, número e grau. Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu acho que foi uma conversa muito legal, muito boa, muito proveitosa. E até o próximo. Muito obrigado, Toninho. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Monteiro. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta e não às pessoas e nem às coisas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.